E aí, pessoal? Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa de teoria musical, né? Nós estamos na matéria intervalos e hoje eu vou abordar o tópico que é a classificação dos intervalos com as alterações, né? Nós já vimos a classificação dele numericamente falando, né? Se é de segunda, de quinta, de oitava, de nona, enfim. Também identificamos se ele é simples ou composto, melódico ou harmônico, né? Se melódico, ascendente ou descendente, e também já vimos a classificação dos intervalos simples, né? Nós sabemos que os intervalos podem ser classificados quanto à qualidade, né? E eles podem ser maior, menor, justo, aumentado, diminuto, e nas aulas passadas nós já vimos também essa classificação dos intervalos naturais, que eu tinha falado que classificar o intervalo natural é a base para nós classificarmos os intervalos com as alterações, e é o que nós vamos ver agora. Tá ok? Tá aqui, ó. Processo do aumento e diminuição dos tons e semitons dos intervalos naturais. Então veja que eu vou trabalhar em cima dos naturais. Modificação dos intervalos. Modificação dos naturais através das alterações. Os intervalos se modificam de acordo com os sinais de alteração que aparecem em suas notas. Usaremos o seguinte processo. Vamos lá. A dica que eu dou aqui é o seguinte: já partimos do pressuposto que todos aqui já classificam intervalos naturais. Então veja que aqui o primeiro exemplo, que está bem didático. Ó. Aqui eu tenho aqui, ó, os intervalos maiores acrescidos de um semitom tornam-se aumentados. Então, a partir de um intervalo natural maior, como está aqui, ó, uma terça maior, né? Só para nós lembrarmos, a terça que não passa por semitom é maior. Então aqui eu tenho uma terça maior, dó mi. No compasso seguinte eu tenho dó mi sustenido. Se eu ignorar o sustenido, né, eu vou ter uma terça maior. O que o sustenido está fazendo? O sustenido eleva um semitom. Se eu elevo um semitom da nota mais aguda, eu ganho a distância, né? Eu tenho aqui uma distância aqui de 2 tons, especificamente falando aí da terça maior, né? Se fosse natural dó mi. Quando eu coloco a alteração ascendente nessa nota mais aguda, eu distancio. Se eu distancio, eu ganho distância. Eu ganhei quanto? Um semitom. Eu vou ganhar de acordo com a função da alteração. Se a alteração eleva e eu estou elevando a mais aguda, então eu estou ganhando um semitom. Então, nesse caso aqui, natural ele seria maior, ganhou um semitom, se tornou aumentado. Perfeito? A mesma coisa aqui, ó. Dó bemol, mi. Vamos ignorar o bemol. Ignora o acidente. Ignorei. Dó mi seria maior, tá aqui no primeiro compasso aqui, servindo como modelo aqui para das transformações que nós fizemos aqui. Então, eu tenho aqui um Dó mi, que seria maior, e um bemol na nota Dó, que é a nota mais grave. O bemol abaixa o semitom. Se eu abaixo o semitom da nota mais grave, eu ganho também o semitom, porque eu aumento a distância. Maior quando ganho um semitom se torna aumentado. Tá ok? No próximo compasso aqui, no último compasso aqui, ó, no terceiro exemplo, né, das notas alteradas, eu tenho Dó sustenido e Mi dobrado sustenido. Da mesma forma, eu vou ignorar todos os acidentes aqui. Dó Mi seria maior. Sempre é importante nós partirmos da classificação natural. Identificar qual seria a classificação desse intervalo se as notas fossem naturais. Ah, seria uma terça maior. Ok. Aqui já complicou, né? Que apareceram alterações nas duas notas. Aqui o que eu sugiro é o seguinte: nós fazermos uma simplificação matemática aqui. O que é o dobrado sustenido? Dobrado sustenido são dois sustenidos. Então, eu vou cortar um sustenido do Mi e eu vou cortar um sustenido do Dó. E na minha imaginação, eu vou classificar como se eu tivesse apenas um sustenido no Mi. Então, Dó natural e Mi sustenido. Estou imaginando dessa forma. Não é que o som vai ser dessa forma, mas é um processo que eu posso fazer para classificar. Então, ganhou um semitom, vai se tornar uma terça aumentada. Dando continuidade,
nós vimos, então, esse exemplo aqui da terça aumentada. Isso que eu falei para vocês, o intervalo maior acrescido de um semitom torna-se aumentado, vai servir para todos os intervalos maiores naturais. Nessa primeira pauta aqui, nós vimos as terças maiores, né? A partir de uma terça maior, que no caso aqui foi Dó, Mi. Na pauta de baixo aqui eu já tenho ó, uma sexta maior, Lá, Dó. Vamos lembrar? A sexta, quando passa por um semitom, é maior. Então aqui eu tenho Lá e Dó bemol. O bemol na nota mais grave, ou seja, está fazendo ganhar um semitom. Maior quando ganha um, se torna aumentado. Lá sustenido e Dó natural. Sustenido na mais aguda, está distanciando, está ganhando. Então eu tenho uma sexta aumentada, né? Já que natural ele seria maior, ganhou um semitom, se tornou aumentado. E o último aqui eu tenho Lá bemol e Lá dobrado bemol. Vai ser o mesmo princípio desse Dó sustenido e o Mi dobrado sustenido. Bemol, dobrado bemol. Lá bemol e Dó dobrado bemol. Vou cortar esse bemol do Lá, vai ficar natural. E vou cortar um bemol do Dó, vai ficar Dó bemol. Então eu vou imaginar como Lá natural e Dó bemol. Lá natural e Dó bemol, tá ganhando um semitom aqui no Dó. Então ficou aumentado. Tá ok? Então, os intervalos maiores, acrescido de um semitom, e esse acréscimo vai se dar através das alterações, tá ok? Vai se transformar no aumentado. Então, veja que a minha proposta inicial, que de nós não contarmos, de nós nem... A gente nem precisa saber a distância, a verdade é essa. Nós nem precisamos saber a distância, né? Porque nós usamos esse procedimento aí da classificação natural, passando por semitom ou não passando por semitom, e agora com esse acréscimo ou diminuição dos intervalos através das alterações. Vamos ver mais uma aqui. Aqui. Os intervalos maiores diminuídos de um semitom tornam-se menores. Então aqui eu tenho de novo a terça maior como modelo, digamos assim, meu ponto de partida. Aí aqui eu tenho Dó, Mi bemol. Natural, Dó, Mi seria maior. Bemol na nota mais aguda, o bemol abaixa. Se eu abaixo a mais aguda, eu aproximo da mais grave, faço perder um semitom. Repetindo, por que eu perco um semitom? Porque o bemol abaixa um semitom. E se o bemol está na mais aguda, a distância diminui o semitom. Então, maior quando perde um semitom, torna-se menor. Está aqui, ó. Os intervalos maiores, diminuídos de um semitom, tornam-se menores. Tá ok? Aqui, de novo, Dó sustenido e Mi. De novo, Dó, Mi, né? Se eu ignorar o sustenido, eu teria uma terça maior. Sustenido na mais grave faz aproximar. Porque se eu elevo a mais grave, eu aproximo da mais aguda. Então eu perco distância. Maior, quando perde um semitom, torna-se menor. Porque eu tenho uma terça menor. Próximo exemplo aqui, Dó bemol, Mi dobrado bemol. Vai cair naquela mesma situação da simplificação. O passo que eu dou para vocês é esse, é o seguinte, primeiro ignore os acidentes, ignorei tudo. Dó, Mi seria uma terça maior, beleza? Me confronto com alterações, Dó bemol, Mi dobrado bemol. Cortei um bemol do Dó, ficou natural. Cortei um bemol do Mi dobrado bemol, ficou só Mi bemol. Então, Dó, Mi bemol, esse bemol está fazendo, se fosse Dó, Mi natural, seria uma terça maior. Esse bemol está fazendo perder um semitom, ficou menor. Tá ok? Aqui na pauta de baixo também eu tenho exemplo do maior perdendo o semitom e tal, exemplo da sexta. A mesma sexta maior que nós vimos acima lá. No caso lá era acrescentando um semitom. Então aqui eu tenho Lá Dó, que passa por um semitom, sexta maior. Aqui eu tenho Lá Dó sustenido. Então Dó sustenido, a nota mais grave, uma alteração ascendente, faz perder um semitom, seria maior, ficou menor. No segundo exemplo aqui, Lá bemol, Dó. Então, Lá bemol, bemol na mais aguda faz perder também, que eu abaixo, eu aproximo, está mais grave. Então, seria maior, aqui está perdendo um, ficou menor. No último exemplo aqui, eu tenho Lá sustenido,
e Dó dobrado sustenido. Natural seria maior, como nós já estávamos vendo. Vou cortar e cortar. Cortei o sustenido do Lá, ficou Lá natural. Cortei um sustenido do Dó dobrado sustenido, ficou Dó sustenido. Então, a alteração ascendente na mais grave faz aproximar, faz perder um semitom. Então, maior passa a ser menor. Então, só recapitulando aqui rapidamente, intervalos maiores acrescidos de um semitom torna-se aumentado. Intervalos maiores diminuídos de um semitom tornam-se menores. Agora vamos ver os intervalos menores diminuídos por um semitom tornam-se diminutos. Então, se eu já partir do menor, né, se ele for natural, no caso, segundas e terças que passam por um semitom, sextas e sétimas que passam por dois semitons, se eu partir desses intervalos naturais sendo menor, se eu diminuir um semitom, né, através das alterações nesses intervalos, eu terei o intervalo diminuto. Vamos lá. Mi, Sol é uma terça menor. No compasso seguinte, eu tenho Mi, Sol, Bemol. Então, eu ignoro o acidente, classifico o natural. Mi, Sol seria uma terça menor. O bemol no Sol está fazendo o quê? Aproximar. Se aproxima, perde distância. Menor quando perde um, diminuto. Por isso aqui eu tenho uma terça diminuta. Aqui eu tenho Mi sustenido e Sol. Se fosse natural, como está aqui no primeiro compasso aqui, seria menor. Sustenido na mais grave faz perder, porque eleva e aproxima. Se aproxima, perde distância. Então, menor quando perde um, se torna diminuto. No próximo compasso, eu tenho Mi dobrado sustenido e Sol sustenido, né? Então, quando eu tenho alterações assim, eu posso fazer aquela simplificação. Cortei um sustenido no Mi dobrado, ficou Mi sustenido. Cortei um sustenido no Sol, ficou natural. Então, eu tenho Mi sustenido Sol. Se fosse Mi Sol natural, seria menor. Está perdendo um semitom, ficou diminuto. Ok? Só lembrando que essa simplificação é só para um efeito, para nós classificarmos, não tem efeito sonoro. O som vai ser o que está escrito de fato. No próximo exemplo, eu tenho aqui uma sétima menor, Ré, Mi descendente, que passa por dois semitons. A sétima que passa por dois semitons é menor. Então, eu tenho aqui já, no primeiro exemplo aqui, já com alteração, Ré, Mi sustenido. Se fosse natural, como está aqui, né, no primeiro compasso, seria menor. Sustenido na mais grave faz perder distância. Menor quando perde um, diminuto, sétima diminuta. Aqui eu tenho Ré bemol Mi. Se fosse natural, seria menor. Bemol na mais aguda faz perder, porque aproxima. Então, maior que perde um se torna diminuto. No último exemplo dessa pauta, eu tenho Ré dobrado bemol e Mi bemol. Vou cortar um bemol aqui, cortar um bemol aqui. Cortei um bemol no Ré dobrado, ficou Ré bemol. Cortei um bemol no Mi bemol, ficou natural. Então, eu tenho Ré bemol e Mi. Ré Mi seria menor, Ré bemol, perdeu um semitom, ficou diminuto. Tá ok? Vamos lá, deixa eu tentar fazer mais um aqui. Os intervalos justos acrescidos de um semitom torna-se aumentado. Então, assim como os maiores acrescidos de um semitom tornam-se aumentados, os justos também acrescidos de um semitom tornam-se aumentados, tá ok? Então, aqui eu estou partindo de um intervalo justo natural. Dó, Sol, uma quinta justa, né? Aqui eu tenho Dó bemol e Sol. O bemol está fazendo ganhar um semitom, ficou aumentado. Eu estou acelerando o processo um pouquinho porque já estou contando que vocês já estão entendendo mais essa parte aí do acréscimo ou a perda de distância. Dó, Sol sustenido. Se fosse natural, seria justo. Sustenido está fazendo ganhar um semitom, quinta aumentada. Dó dobrado bemol e Sol bemol. Natural seria justo. Cortei um bemol do Dó, ficou Dó bemol. Cortei um bemol do Sol, ficou natural. Então, eu vou imaginar Dó bemol e Sol. Então, está ganhando um semitom, ficou quinta aumentada. O oitava justa, Dó, Dó, natural aqui, que passa por dois semitons. Aqui no próximo compasso eu tenho Dó sustenido e Dó natural. Então, esse sustenido no Dó mais agudo, né? Na nota mais aguda está o quê? Elevando, e essa elevação
está fazendo ganhar um semitom. Justo quando ganha um semitom se torna aumentado. Aqui eu tenho dó, dó bemol. Bemol na nota mais grave está fazendo ganhar também, porque está abaixando. Nesse abaixamento está distanciando. Quando você abaixa a mais grave, você faz ganhar. Oitava aumentada. No último compasso aqui eu tenho dó dobrado sustenido e dó sustenido. Natural seria justo, repetindo, só para massificar. Cortei um sustenido no dobrado, ficou dó sustenido. Cortei um sustenido no natural, ficou dó natural. Então, eu tenho aqui o dó sustenido e o dó natural. Então, eu tenho aqui o ganho, né, de um semitom nesse dó sustenido em relação à oitava justa. Então, oitava aumentada. Perfeito? E aqui eu tenho os justos diminuídos de um semitom tornam-se diminutos. Então, assim como os menores, né, quando são diminuídos de um semitom, tornam-se diminutos, os justos também, quando diminuídos de um semitom, também serão diminutos. Aqui eu tenho exemplo, dó sol, que é uma quinta que passa por um semitom, quinta justa. Aí eu tenho dó sustenido sol. Se fosse natural, seria justo. Sustenido na mais grave faz perder um semitom. Por que faz perder? Porque está aproximando. Quando você aproxima, a distância diminui. Justo, quando perde um, se torna diminuto. Então, aqui eu tenho uma quinta diminuta. Aqui eu tenho dó e sol bemol. Bemol na mais aguda, faz perder também. Então, seria justa, perdeu, ficou diminuto. Só abrindo aqui um parêntese, está dentro do assunto mesmo. Vocês estão percebendo que, assim, o sustenido e o bemol, eles podem tanto fazer ganhar quanto perder a distância. Depende da nota, né, da posição da nota que eles vão atingir, né, essa nota, que essa nota será atingida por essas alterações. Se eu tenho alteração, se eu tenho sustenido na mais aguda, a distância ganha. Se eu tenho sustenido na mais grave, a distância perde. Se eu tenho bemol na mais aguda, a distância perde. Se eu tenho bemol na mais grave, a distância ganha. Então, fiquem atentos a isso aí. Tá ok? Deixa eu partir aqui já pro dó dobrado bemol e dó bemol. Dó, dó seria uma oitava justa. Então, natural seria uma oitava justa. Eu vou cortar um bemol desse dó dobrado, vai ficar um bemol. Eu vou cortar um bemol desse dó bemol, vai ficar natural. Então, eu vou pensar dó bemol e dó natural. Se fosse natural as duas, seria oitava justa. O bemol está fazendo perder um semitom, porque está aproximando, então ficou oitava diminuta. Tá ok? Eu dei uma acelerada aqui, pulei alguns exemplos aqui na tela, mas vocês podem olhar com mais calma aí, pausando, enfim. Aqui eu tenho esse quadrinho aqui que é bem interessante e eu também sugiro que vocês copiem, juntamente com aquele quadrinho lá da classificação dos intervalos naturais. Aqui, ó. Diminuto, menor, maior, aumentado. Como é que funciona isso aqui? Para a direita, ganha. Para a esquerda, perde. Então, se eu tiver no intervalo maior, por exemplo, ganhou um semitom, vou para a direita, ficou aumentado. Estou no maior, perdeu dois semitons. Eu vou andar duas casinhas, ficou diminuto. Estou no maior, perdeu um semitom, menor. Estou no menor, ganhou dois semitons, aumentado, né? Maior, aumentado. Então, esse de cima vai servir para as segundas, terças, sextas e sétimas. E embaixo eu tenho aqui diminuto, justo e aumentado. A mesma coisa. Para a direita faz ganhar, para a esquerda perde. Vão servir para os quartas, quintas e oitavas. Eu estou num quinta justa. Ganhou um semitom. Quinta aumentada. Eu estou no quinta justa. Perdeu um semitom. Quinta diminuta. É aquilo que nós vimos acima, com todos os exemplos que eu dei, só que está aqui de uma forma mais sintetizada, digamos assim. Agora é prática. Eu vou dar uns exemplos aqui agora de exercícios e nós vamos finalizar essa etapa aí de intervalos. Vamos tentar finalizar aqui agora essa parte aí de classificação dos intervalos com as notas alteradas, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, vai ficar também meio que no visual, tá? Eu não tenho aqui ele pronto, é um livro de exercícios e a gente vai tentar fazer aqui e eu vou explicar da melhor forma possível.
Aqui eu tenho Dó, Ré sustenido. O que eu propus para vocês? Ignora o acidente. Primeiro, classifica ele natural. Dó, Ré é uma segunda que não passa por semitom, uma segunda maior. O que esse sustenido está fazendo nesse Ré? Está aproximando ou distanciando? Está distanciando. Por quê? Porque é uma alteração ascendente da mais aguda, então faz ganhar distância. Então está ganhando um semitom. Maior que ganha o semitom, torna-se aumentado. Então aqui eu tenho uma segunda aumentada. Eu vou pular aqui para poder pegar bastante exemplos aleatórios. Aqui, ó. Dó sustenido e Ré bemol. Dó sustenido e Ré bemol. Aqui eu tenho duas alterações diferentes em cada nota, né? Nós não nos deparamos com isso ainda. Vamos ver agora, mas é bem tranquilo também. A mesma coisa, a mesma dica, ignora tudo. Ignora os acidentes. Dó, Ré é uma segunda maior, natural. Uma segunda que não passa por semitom é maior. O bemol está fazendo perder um semitom, ficou menor. E o sustenido no Dó está fazendo perder mais um semitom, então ficou diminuto. Perdeu um semitom de cada lado, de cada extremidade. Aliás, cabe a observação aqui. Sempre que eu tiver duas alterações diferentes nas notas, ou vai abrir esse intervalo, ou vai fechar esse intervalo. Ou vão aproximar as duas notas, ou vão distanciar as duas notas. No caso aqui, ele distanciou. Na verdade, vocês devem ter percebido que aproximou a ponto de igualar, né? Porque eu tenho aqui um tom do Dó por Ré. Ré bemol, aproximei um semitom, e Dó sustenido, mais um semitom e igualou. Porque o Dó sustenido tem o mesmo som do Ré bemol. Mas, enfim, aplicando aqui a nossa matemática aqui. Maior quando perde um fica menor, menor quando perde um fica diminuto. Ou maior quando perde dois semitons se torna diminuto. Aquela nossa tabelinha lá, vocês vão enxergar isso. Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Aqui a nossa tabelinha aqui, ó. Maior que perde dois semitons. Então, vou andar duas casinhas. Uma, duas, tornou-se diminuto. Perfeito? Outra observação. Todo intervalo de segunda de minuto vai ter o mesmo som. Ou seja, o intervalo de segunda de minuto ele é nulo. Sempre ele vai ser nulo. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui de segunda de minuto. Tem aqui, ó. Dó dobrado sustenido e Ré natural. Vou ignorar o dobrado. Se fosse Dó Ré, seria uma segunda maior. Porque é uma segunda que não passa por semitom. Aqui eu tenho uma alteração ascendente da nota mais grave. Eu estou aproximando quanto? Elevando quanto? Dois semitons, ó. Então, um, dois. Maior que perde dois semitons, diminuto. Já estou indo direto. Perdi um menor, perdeu mais um diminuto. Igualou de novo, né? Por quê? Porque todo segunda diminuto é nulo, ok? Vamos lá, vamos avançar aqui. Eu quero dar exemplos aleatórios aqui. Aqui, embora aqui os exercícios estão bem progressivos. Aqui, por exemplo, Mi sustenido, Fá natural. Vou ignorar o sustenido. Mi, Fá seria uma segunda menor. É uma segunda que passa por um semitom. Mi sustenido. Está elevando um semitom da mais grave, está aproximando. Se aproxima, perde. Menor quando perde um semitom, torna-se diminuto. Aqui, no caso, foi mais um exemplo de segunda diminuta, né? Percebam que igualou de novo. Então, Mi sustenido, Fá natural, segunda diminuto. Mi bemol, Fá natural. Ignora o bemol. Do Mi para o Fá seria um semitom. Então, seria uma segunda menor, né? É o intervalo que passa por semitom. O Mi bemol está o quê? Distanciando um semitom. Menor quando não ganha um, se torna maior. Depois dê uma olhadinha lá na nossa tabelinha, tá? Mesma coisa aqui, ó. Mi, Fá sustenido. Mi, Fá natural seria a segunda menor. Sustenido está fazendo ganhar um, segunda maior. Perfeito? Vamos avançar um pouquinho. Aqui eu tenho aqui, ó, uma terça, Mi, Dó bemol. Se fosse Mi, Dó natural, seria maior, porque não passa por semitom. O bemol está baixando a mais grave, está fazendo ganhar um semitom. Maior quando ganha um semitom, torna-se aumentado. Então, aqui eu tenho uma terça aumentada. Vamos lá, continuando aqui nos nossos exemplos aqui, os nossos exercícios aqui. Aqui eu tenho Ré sustenido e Fá. Ignorei o sustenido. Do Ré para o Fá natural, passa por um semitom. Então, eu tenho uma terça menor. Sustenido na mais grave faz aproximar. Se aproxima, perde. Menor, quando perde um semitom, torna-se diminuto.
Então, Ré sustenido e Fá natural, terça diminuta. E assim por diante, gente. Acontecendo dúvidas, a gente tira através do nosso grupo e também em sala de aula. Deixa eu avançar aqui, deixa eu pegar o justo aqui, ó. Um justo natural aqui. Aqui, Mi Lá, Mi bemol Lá. Se fosse natural o bemol, né? O Mi, melhor dizendo, Mi Lá é uma quarta, que passa por um semitom, seria a quarta justa. Bemol na mais grave faz distanciar. Justo, quando ganha um semitom, torna-se aumentado. Então aqui eu tenho uma quarta aumentada. E assim por diante. Aqui, Mi sustenido, Lá dobrado sustenido. Natural seria justo. Então eu vou, como são alterações, ambas elevam, eu posso fazer aquela simplificação. Cortei e cortei. Vou imaginar o Mi natural e o Lá sustenido. Então está ganhando um semitom. Vai ser uma quarta aumentada. Aqui acontece um exemplo interessante que eu queria dar essa observação mesmo. Quando nós tivermos duas alterações idênticas, por exemplo aqui, Mi bemol e Lá bemol, o que eu posso fazer? Considerar como se ambas fossem naturais. Por quê? Porque é o mesmo princípio da simplificação matemática. Eu vou cortar as duas alterações e vou imaginar que a nota é natural. Então eu posso raciocinar como se as notas fossem naturais. Então aqui eu tenho Mi Lá, uma quarta que passa por um semitom, quarta justa. Continua sendo justa porque os acidentes são iguais. Aqui, Mi dobrado bemol e Lá dobrado bemol. Duas alterações idênticas. Cortei e cortei, ficou como se fosse natural. Quarta justa. Uma quarta que passa por um semitom. Aqui a mesma coisa, Mi sustenido e Lá sustenido. Então vai ser uma quarta justa. Perfeito? Aqui, ó, isso aqui também é interessante, Fá si bemol. Aqui eu tenho Fá si, que é aquele intervalo especial, né? Que é a única quarta aumentada natural que existe, né? Eu ignorei o bemol, Fá si não passa por nenhum semitom, seria a quarta aumentada. E aí, quarta aumentada está perdendo um semitom. O justo, quando ganha um, se torna aumentado. Então, se o aumentado perder um, se torna justo, né? Se eu tiver no quarta, quinta e oitava aumentado e perder um semitom, se torna justo. Então, aqui eu tenho um intervalo de quarta justa. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, ó, Fá dobrado sustenido e Si sustenido. É o Fá Si, se fosse natural seria aumentado. Simplifiquei aqui, ficou Fá sustenido e Si natural. Então, Fá sustenido e Si natural. Então, está elevando um semitom no Fá, está perdendo o, o quarta aumentada. Quando perde um semitom, se torna justo. Então, aqui eu tenho uma quarta justa. Beleza? Vamos seguir. Deixa eu ver se eu tenho aqui o quinta diminuta aqui, ó. Natural, né? Si bemol, Fá natural. Se fosse Si Fá natural, Si natural e Fá natural, eu teria uma quinta diminuta, que é aquela quinta que passa por dois semitons. Só que o Si tá bemol, tá ganhando o semitom. Então, diminuto, quando ganha o semitom, torna-se justo. Então, aqui eu tenho uma quinta justa. Deixa eu ir aqui para o quadrinho para tentar visualizar isso melhor com vocês. Aqui, ó. Justo, perdeu um diminuto. Justo, ganhou um aumentado. Se eu tiver, por exemplo, na quarta aumentada e perder um semitom, eu vou para o justo. Se eu tiver na quinta diminuta, como foi o caso lá, e eu ganhar um semitom, vai se tornar justo. Perfeito? Então a gente tem que saber usar também essa tabelinha aqui que é muito importante para a gente. Gente, é prática agora. É praticar, tá? Vamos voltar aqui, eu não abordei nem sexta, nem sétima, mas é a mesma coisa. É o mesmo princípio. O princípio é classificação de intervalos naturais, tá? Vou finalizar aqui esse tópico de intervalos, a matéria continua ainda, essa matéria é uma matéria extensa. Então, no próximo vídeo, eu vou estar já falando de um outro tópico, talvez classificação de intervalos compostos, pode ser isso, tá ok? Então, nesse tópico, nós fechamos aí a classificação dos intervalos com alterações, que nós chamamos de modificação dos intervalos, tá ok? Modificação através das alterações. Valeu, galera!